1 Samuel capítulo 30, vamos colocar o versículo 4 e o 6, para ser rápido, tá? Quem pudesse colocar de pé só um minutinho, tá? Por gentileza, é rapidamente, tá? 1 Samuel 30, versículo 4 e depois o 6, tá? Para ser bem rápido. Então Davi e o povo que se achava com ele levantaram a sua voz e fizeram o quê? Choraram, até que neles não houve mais força para chorar. 6, para ser rápido. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Diga amém. Coloque a sua Bíblia sobre o teu coração e vamos falar com o Senhor. Irmãos, olha para mim aqui, por favor. Hoje, não abaixou nada, pode abaixar, abaixa, pode abaixar bem, bastante. Baixa, pode abaixar. Calma aí, só um minuto, abaixa mais. Aí, obrigado. Agora olha para cá. Vamos ouvir hoje mais uma história verdadeira, porque a Bíblia é história verdadeira, né? Sobre um homem bem conhecido na Bíblia chamado Davi. Sabemos que Davi sofreu algumas perseguições. Uma das piores foi do seu próprio filho, Absalão. O filho que deveria amá-lo é o primeiro a persegui-lo. Com isso eu já entendo a dor de Davi, ser perseguido pelo próprio filho. Então uma das perseguições de Davi foi sobre o seu filho Absalão, e a outra foi sobre o rei Saul. Saul, ele se levantou contra Davi ferozmente, se levantou grandemente contra Davi. Davi nessa época ainda não era o rei de Israel. Então Davi ele passa algumas perseguições, aliás, várias perseguições. Ser cristão é ser isso, é ser perseguido. Se você quer servir a Cristo e não ser perseguido, eu te convido a não servir a Deus, porque servir a Deus tem tudo a ver com perseguições, com afrontas. Então já guarda isso. Servir a Deus é isso: ser perseguido, ser afrontado, ser caluniado. Se você quer servir a Deus e não passar por isso, você está na religião errada. Grandes são as lutas daqueles que querem servir a Deus, que querem obedecer à voz de Deus. Davi então ele é ferozmente perseguido por Saul. Olha só, Pri, abaixa mais um pouquinho, está muito alto ainda. Olha para mim aqui. Antes de ler o capítulo 30 que eu já li, há um contexto, amém? Há uma história antes. Nunca leia a Bíblia só um capítulo, leia a Bíblia, folheie a Bíblia, coma da Bíblia. Pode comer da Bíblia, pode mastigar. Agora pode abaixar bastante, pode abaixar, abaixa. Olha para mim aqui, irmãos. O que aconteceu antes daqui? Davi, ele temendo que Saul o mate, o que ele faz?
ele vai tentar refúgio na terra dos filisteus. Davi vai tentar se refugiar no terreno dos seus inimigos. Para quem não sabe, os filisteus era um dos principais inimigos do povo de Deus. E ele vai agora tentar se refugiar. O que Davi faz, irmãos? Davi, ele vai se levantar com medo de Saul ou matar. O que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar os seus soldados, 600 soldados, e vai levá-los até a terra dos filisteus, para buscar refúgio na terra dos inimigos. Aqui é o primeiro erro de Davi. Davi deveria ter buscado refúgio em Deus, na sua terra, no meio do povo de Deus, mas ele vai buscar refúgio na terra dos inimigos. Tem pessoas, irmãos, que estão passando por lutas, por situações difíceis. Eles vão buscar em macumba, em feitiçaria, em outros deuses, mas não entendem que em Deus é o único refúgio que o homem deve buscar. Então aqui Davi, ele, em vez de buscar o refúgio em Deus e na sua terra, está na sua terra, ele vai se retirar dali com medo de Saul e vai parar aonde? Na terra dos filisteus. Davi, não porque ele temia Saul, mas ele entendeu que ele não deveria tocar no ungido de Deus. Então, por mais que, olha só, por mais que Saul queria matar Davi, Davi não queria matar Saul. Lembra aquela palavra? Não pagues o mal com mal, mas pague o mal com bem. Tem pessoas que são assim: se me fazem o mal, eu também faço mal, eu retribuo a mesma coisa, eu faço igual a pessoa fez para mim. Você, irmão, não aprendeu nada ainda da igreja, do evangelho, sobre Cristo. Você quer retribuir o mal que te fizeram com o mal. E o Davi aqui, ele não. Ele vai fazer o quê? Ele quer me matar? Eu não quero matá-lo, porque Deus o ungiu, e eu não vou tocar no ungido do Senhor. Então Davi, para não tocar no ungido de Deus, ele vai se retirar, ele e os seus o quê? Quem? Está ouvindo aí ou não? Davi se retirou, ele quem? Seus soldados. Ouve aí, irmão, o evangelho. Ele e seus soldados se retiraram para a terra dos filisteus, para não matar, para não tocar no ungido de Deus, que era quem? Está acordado aí, irmão? Está dormindo? Quem? Saul. Ele foge para não tocar em Saul. Então ele vai agora se estabelecer na terra dos filisteus, ele e seus 600 soldados. Entendeu até aqui? Ele vai para lá. Ele chegando lá, ele vai conversar com o rei de Gate, chamado Aquis. Ele vai conversar e pedir uma terra para ele, para que ele habite lá por um tempo. Davi e os seus 600 soldados. Então Davi chega ao rei de Gate, Aquis, e fala assim: me dê uma terra para que eu habite, dê uma terra para que eu e meus soldados habite aqui perto de vocês, eu vou me aliar com vocês, me dê uma terra. Aí Aquis, rei de Gate, ele vai ceder uma terra para Davi, uma aldeia chamada Ziglag. Essa aldeia vai ficar para quem? Davi e os seus soldados. A Bíblia diz que Davi e seus soldados habitaram na terra dos filisteus 1 ano e 4 meses. Então Davi está agora estabelecido, está junto com os seus inimigos. Davi se aliou.
Ziglag foi cedida a Davi durante a sua fuga de quem? Do rei Saul. Entendeu ou não? Quem está ligado já entendeu. Então ele deu fuga, pediu uma terra. O rei de Gate ouviu, falou: tá bom, Davi, essa terra aqui é para você. Ziglag é sua. Fique aqui com seus soldados, com a sua família. Os soldados foram, buscaram as suas famílias, trouxeram, e ali estabeleceu Davi e seus soldados, suas famílias, durante 1 ano e 4 meses. Nessa época, Davi viveu junto com os filisteus. Ele começou a roubar, Gabriel. Ele começou a saquear as coisas. Ele matava homens, mulheres, invadia cidades, roubava os bois, roubava os animais, e levavam até um rei de Gate, Aquis, que concedeu aquela terra para Davi. Então Davi virou um saqueador. Davi virou um roubador. Ele matava, seja de quem fosse, ele invadia a cidade, saqueava tudo que ali estava e matava homem ou mulher, não importava quem era. Davi virou este homem. E aqui se perguntava a Davi qual terra ele havia saqueado. Davi falava: agimos em tal cidade, em tal cidade. No capítulo 28, antes do 30 que nós lemos, vai levantar uma guerra entre os filisteus e o povo de Israel. Olha só, o povo de Israel não é um povo de Davi? Sim ou não? O povo de Israel é o povo de quem? De Davi. Só que Davi agora vai se propor a lutar contra o povo de Israel. Olha onde Davi chegou, olha o estado que Davi chegou. Vai haver uma guerra aqui entre os filisteus e Israel. Aquis disse para Davi: Davi, você sabe muito bem que vocês e os seus soldados vão me acompanhar no exército. Em outras palavras, Davi, você e o seu exército vai lutar contra o seu povo, contra o povo de Israel. Sabe o que Davi responde? Olha o que Davi responde. Disse Davi a Aquis: então tu saberás que teu servo é capaz de fazer. Aquis respondeu: então o colocarei como minha guarda pessoal e permanente. Davi não hesitou em lutar contra o povo de Israel. Olha quando o homem cai, olha como ele afunda mais fundo ainda. Olha onde chega a imoralidade de um homem que caiu. Davi aqui já age como ímpio. Davi aqui, com a fuga de Saul, vira um saqueador, um roubador, um matador. Agora ele quer lutar contra o povo de Israel, contra os escolhidos de Deus. Aquele que era a favor de Israel, agora é contra. Davi vai se pôr para lutar. Só que no capítulo 29, você vai ver que os filisteus reuniram as suas tropas, e Israel acampou junto a Jezreel. E olha só isso, os governantes filisteus avançaram com seus grupos de 100 e de 1000, e Davi e os seus homens iam como retaguarda do rei Aquis. Quer dizer, está tudo pronto para a batalha. Davi está onde? No meio do povo, a favor de quem? Dos filisteus. Davi, lembra? Você vai lembrar. Davi matou quem que era o gigante? Ele era o quê? Filisteu? Filisteu. E ele vai lutar agora a favor dos filisteus contra Israel. Ele vai lutar contra aquele que ele próprio matou. Agora olha para mim aqui, olha isso, olha isso. Aquis, quem que é Aquis? Quem que é Aquis? Eu falei 5 vezes. Quem que é Aquis? Você não está ouvindo, não, irmão? Rei de Gate.
Aquis, ele é a favor de Davi. Aquis pegou confiança em Davi e coloca Davi no exército como seu leal retaguarda. Ele e os seus soldados, tudo, pastor Érico, está pronto para a guerra. Israel de um lado, ali está o povo filisteu, já indo de encontro para lutar contra Israel. E quem estava no meio? Davi e os seus soldados, a favor dos filisteus. Agora, olha como Deus trabalha, irmão. Olha como Deus trabalha. Os comandantes dos filisteus perguntaram: e esses hebreus aqui? Esse povo de Israel, o que faz em nosso meio? Todos prontos para a guerra, Paulo, Letícia? Todos prontos, Lê. Os comandantes olham e falam: e esses homens aqui, ó? Quem são esses homens? Os soldados de Davi. Quem que são esses homens? Esses hebreus? Por que eles estão aqui? O que eles fazem aqui? Aquis, rei de Gate, disse assim, ó: este é Davi, que era oficial de Saul, rei de Israel. Ele está comigo há mais de um ano, e desde o dia em que deixou Saul, não fez nada que mereça desconfiança. Em outra palavra, quem é este hebreu que está aí, esse povo? Aquis respondeu: este é Davi. Este homem é de Israel, um homem leal, fiel, já está mais de um ano comigo, e não fez nada para merecer desconfiança. Quer dizer, um homem de confiança. Davi era um homem de confiança do rei Aquis. E olha os comandantes, o que aconteceu? Disseram assim: não, eles não vão lutar ao nosso favor. Pede para eles, Aquis, voltar para a cidade que você deu a ele. Eles não vão lutar, sabe por quê? Eles podem, no meio da batalha, voltar a favor de Israel e ser contra nós, entendeu ou não? Aquele que agora está a nosso favor de filisteu, agora ele pode, no meio da guerra, se voltar para Israel e lutar contra nós. Quem entendeu isso? Entendeu mesmo? Então os comandantes ficaram com medo, Gabriel. Quer dizer, ele não estava com Saul, Israel? Não, ele não vai conosco, eles não vão, porque vai que no meio da guerra ele vira ao favor de Israel de novo e nos mate. Então eles não vão. Eles desconfiam de Davi e dos seus soldados. Então Aquis chama Davi e fala: ó, Davi, você merece toda a minha confiança, só que os meus comandantes não aceitam que vocês vão. Então vocês não vão guerrear. Pegue e volte para Ziglag, para a sua cidade que eu dei, e fique lá. Não guerreie por filisteus. Voltem para a sua casa. No outro dia cedo, Davi pegou seus soldados, se levantou e voltou para onde? Para Ziglag. Entenderam até aqui? Esse é o contexto. Então Davi agora e seus soldados estão indo para onde? Estão voltando para Ziglag, já destruídos, porque foram envergonhados. Eles não puderam batalhar, não puderam lutar, não puderam ir para a peleja. Saíram de lá envergonhados, humilhados. O povo de Davi, soldados de Davi, ele está voltando para Ziglag. Olha só agora o que aconteceu. Agora vem a palavra que eu li. Pegue aí comigo a palavra, vamos ler o versículo 1. Vamos lá, versículo 1. Sucedeu, pois, 31, tá? Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglag, já os amalequitas com ímpeto
tinham dado sobre o sul e sobre Ziglag, e tinha ferido a cidade de Ziglag, e a tinha posto a fogo. Olha para mim aqui. Está voltando Davi. De onde Davi estava para Ziglag demorou quantos dias? Você leu aí? 3 dias. Longe, né? 3 dias Davi está voltando com seu exército para a cidade que o rei Aquis deu para Davi e os seus soldados. Chegando lá, já humilhados por não poder ir para a guerra, por não poder guerrear, ele chega lá e o que ele enxerga? O que eles enxergam? A cidade totalmente o quê? Destruída, tomada pelo fogo. A cidade estava totalmente destruída. Os amalequitas aproveitaram que Davi não estava lá, nem os seus soldados. Eles invadem agora Ziglag, aonde estava quem? A família de quem? De Davi, e a família do povo dos soldados de Davi, entendeu? Davi e os soldados foram para a guerra, porém foram liberados da guerra, não foram guerrear. Os inimigos aproveitaram os amalequitas e invadiram, olha para mim aqui, irmãos, invadiram a cidade de Ziglag, a aldeia, botaram fogo na cidade de Ziglag. Chegando Davi lá, ele encontra a cidade em fogos, a cidade que ele tinha totalmente destruída. Difícil, sim ou não? Aí você fala assim, pastor, tem situações que não podem piorar, não é? Talvez você olhe para a sua vida hoje e fale assim, pastor, a minha situação está tão ruim que não tem como piorar. Pior que tem. Não tem um xerica fala assim, pior que está não fica? Ele não fala isso? Fica. Pior que está, fica. Alguns, olha para mim, alguns que estão aqui já estão experimentando esse dia. Que dia? Achavam que não poderia piorar a sua situação, mas piorou. Alguns entraram aqui cheios de problemas e achavam assim, não, minha situação está tão ruim que não pode piorar, e piorou. Talvez é você que está aqui hoje. Você achou que não poderia piorar e piorou. Você vai ver que Davi aqui parecia que já era fundo do poço, mas não era ainda. Aqui a cidade está saqueada, escuta, a cidade está saqueada, a cidade aqui está destruída, queimada a fogo, tudo foi queimado a fogo. A cidade de Davi, que Davi estava, foi totalmente destruída. Piorou a situação. Voltam envergonhados porque não foram para a guerra, agora chegam lá, eles olham a cidade totalmente destruída. Ah, não pode piorar mais. Pode piorar mais. Tem pessoas, irmãos, que mesmo servindo a Deus, olha a vida de Jó, não foi assim? Perdeu os bens, achou que não poderia piorar, piorou. Perdeu os filhos, achou que não poderia piorar, piorou. Agora fica doente da ponta dos pés ao alto da cabeça, achou que não poderia piorar, piorou. Sua mulher se levanta e fala, amaldiçoa esse teu Deus, e morre. Então tem coisas que você acha que não pode piorar, mas piora. Mas escute isso, mesmo piorando, Davi aqui, ele vai permanecer com Deus, por mais que ele está longe aqui, ele vai retornar a sua vida para Deus. Olha Jó, ele passou por tudo isso, a vida piorou, mas ele continuou firme com Deus, mesmo piorando, irmão, mesmo sua vida indo de mal a pior, se apegue a Deus, se apegue ao Senhor. Alguns aí, cristão modinha, passam por algumas provações, já se afastam, já deixam Deus de lado, já saem da igreja. Outros não, a vida pode piorar e lá no fundo do poço, mas esses não deixam, não largam, não abandonam a Cristo e nem o seu evangelho. Faça isso. Então aqui achamos que não pode piorar. Davi chega na sua terra totalmente envergonhado, em Ziglag,
Não pode piorar, piorou. O que aconteceu? A cidade está pegando fogo. Pode piorar? Pode piorar. Você acha, irmão, que esses pastores aí que só prega bênção vai falar sobre isso para você? Nunca vai falar isso, nunca vai falar. Que a sua vida pode piorar. Nunca. Agora olha só o que aconteceu. Versículo 2. Versículo 2. E levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo, e foram pelo seu caminho. 3. E Davi e os seus homens, olha agora, e Davi e os seus homens vieram à cidade de Ziglag, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados o quê? Cativos. Olha para mim aqui, por favor. Achou que não poderia piorar, né? Piorou. Davi chegou lá na cidade de Ziglag, 3 dias para chegar até Ziglag. Ele chega totalmente envergonhado, ele e seus 600 soldados, dispensado da guerra contra Israel. Ele volta, chega lá, a cidade está pegando fogo. Pode piorar? Pode. Ele vai olhar agora, cadê as minhas mulheres? Cadê os filhos, os soldados? Cadê os meus filhos? Aonde estão os meus filhos? Não estou achando meus filhos. E você sabe muito bem, amado, olha só, você sabe muito bem disso. Quem nunca falou isso? Mexa comigo, mas não mexa com a minha família. É ou não é? Toque em mim, mexa comigo, mas não mexa com a minha família. Você não é assim? Meu irmão, alguém pode mexer comigo, mas se entrar na minha casa, mexer com a minha família, meu irmão, eu me coloco em frente de arma, de tiro, eu me coloco na frente. Mexa comigo, mas não mexa com a minha família, não mexa com os meus. É ou não é assim? Nós somos, esse daqui é instinto nosso. Nós protegemos a nossa casa, nossa família. Então aqui eles vão procurar, cadê os seus filhos? Os soldados, pastor Érico, cadê os meus filhos? Cadê as minhas mulheres? Não tem ninguém, todos foram levados. Não há ninguém aqui, nem mortos, nem vivos, não há ninguém, foram todos levados. Piorou. Eu imagino a preocupação desses homens. Vou falar o porquê. Davi, se você for ler um pouco antes, eu não vou abrir para não perder tempo devido ao horário. Davi, ele invadia a cidade dos amalequitas. Quem aqui invadiu a cidade de Ziglag? Quem invadiu? Os amalequitas. Eles invadiram a cidade de Ziglag. Eles invadiram, botaram fogo, levaram todo mundo para o cativeiro como escravo. Davi, se você ler um pouco antes, pode ler na sua casa. Davi, ele entrava nas cidades, inclusive dos amalequitas. Sabe o que ele fazia lá? Ele matava homens e mulheres. Ele saqueava tudo que ali estava. Davi chega em Ziglag agora. Os seus bens, as suas posses, foram tudo saqueado, levado. Seus animais, não havia mais nada. Não havia mais uma alma viva, não havia ninguém ali. Todos foram levados. Quem levou? Os amalequitas. Agora olha isso. Se Davi entrava na cidade dos amalequitas e matavam todos, agora os amalequitas invadem a cidade que Davi está. O que Davi ia pensar? Mataram todos. Sim ou não? Se eu entrava, pastor, na cidade e matava os amalequitas que estavam ali todos, então, se agora eles invadiram a nossa cidade, o que eles fizeram? Levaram a nossa família e todos estão mortos.
porque nós matamos eles, agora eles invadiram e mataram nossa família. Olha a situação que Davi e os seus soldados estavam. Vou voltar a repetir isso. Servir a Deus é isso, irmão. Eu achava que servir a Deus tudo ia dar certo para mim. Muitas coisas deram errado. Mas escuta isso. Até quando dá errado, tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Você ama o Senhor? Ama o Senhor ou não? Tudo coopera para o seu bem. Tudo vai cooperar para o seu bem. Até aquilo que você não enxerga, tudo coopera para o seu bem. Então piorou. Acha que não pode piorar? Agora ao fim pode piorar mais ainda. Hoje você vai sair aqui da igreja mais crente do que nunca, ou vai abandonar o barco? Hoje você vai sair daqui mais fiel e mais firmado, ou vai se afastar logo? Porque servir a Deus é isso. Se eu levantar a mão aqui, levanta a mão um exemplo. Quem está passando por vários apertos, depois começou a obedecer a Deus, muitos vão falar: pastor, eu comecei a servir a Deus, estreitou tudo, apertou tudo. É uma luta atrás da outra, é ou não é? Esse é o Evangelho, irmão. Esse é o Evangelho. Davi talvez aqui achou que não poderia piorar, mas poderia piorar. Escuta, envergonhados que não foram para a guerra, Priscila. Chegou na cidade 3 dias depois, cansados, a cidade está pegando fogo. Não poderia piorar? Piorou, diaconisa. Chegou lá, cadê os filhos? Cadê as mulheres? Cadê os homens? Cadê os avós? Cadê os netos? Cadê? Não tem mais ninguém. Todos foram levados. Será que pode piorar? Pode. Leia comigo aqui. Versículo, só o comecinho do 6. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo do povo estava em amargura. Olha só, Davi está passando por tudo isso, hein, tia? Tantas provações. Achou que não poderia piorar, vai piorar. Aqueles que estavam a favor de Davi, você é uma pessoa sábia. Se todos foram levados aqui para o cativeiro, esses homens que se levantaram contra Davi, quem são eles? Os seus soldados. Aqueles que eram a favor de Davi, agora é contra Davi. Davi não tem ninguém mais a favor dele. Mas não esqueça, Davi tem Deus a favor dele. Deus continuava, mas Davi estava em falha, em pecado, em erro, Deus ainda era com Davi. Então, aqui os homens estavam tão desanimados, por quê? Cadê minha família? Cadê os meus filhos? Cadê o meu familiar? Não tem ninguém. Davi é o culpado. Davi é o culpado por tudo isso. Vamos apedrejá-lo, Davi. Então, a situação que já era ruim ainda piorou. Ao invés de ajudarem Davi, porque as mulheres de Davi, 2 mulheres, foram também levadas em cativeiro. Então, só restou fazer uma coisa. O que eles fizeram? Versículo 4, leia comigo aí. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não havia mais força para chorar. Olha para mim aqui. Davi e os seus soldados, quando chega em Ziglag, vê a cidade destruída no fogo, ele vai olhar
os bens não estão mais lá, mas não importa. O que importa é quem? A família, não é isso? Cadê a família de Davi? Cadê os familiares de soldados? Não havia mais ninguém lá. Só restou fazer uma coisa: chorar. Eles choraram. Hoje, né? A pessoa, ela se acha um fraco, né? Porque está chorando, né? Irmão, chorar é a coisa mais normal do mundo. Você acha que eu não choro? Mas tem muitos que estão chorando, não se levantam. Morrem chorando, mas não agem, não se levantam. Esses homens choraram tanto, que neles não havia mais forças nem para chorar. Não havia mais forças para derramar nem lágrimas, de tanto que eles choraram. Meu irmão, olha que forte isso. Alguém aqui, não me responda para você mesmo. Já chegou no seu limite? Alguém aqui já chegou no seu limite? Eu estava estudando aqui, eu entrei em acordo com muitos estudos, que aqui Davi já estava no seu limite. Aqui é a revelação da palavra. A revelação está aqui. Você que entrou aqui hoje pela palavra de Deus, você já está no seu limite. Você já está no seu limite. A lutinha, quem está no limite? Quem está no limite? Pode vir só um chuvisco de luta, já te abateu. Porque você já está exaustado, já está cansado, já está no seu limite. Qualquer probleminha, qualquer sopro te derruba. Não é que você é fraco, não é que você é fraca, é um sinal de que você está já no seu limite. Davi aqui, segundo estudiosos, e eu também creio nisso, estava no seu limite. Mas olha o que eu vou te falar. Mesmo no limite, as lutas continuaram vindo para Davi. Olha para mim aqui, irmãos. Mesmo no seu limite, as lutas não vão parar de vir. Você se fortalece em Deus, você busca Deus, porque as lutas não cessarão. Não cessarão. Por que não cessou? Davi chorou muitíssimo, Davi estava no limite, mas logo após, os homens queriam apedrejar Davi. Mesmo no limite, aqueles homens se levantaram contra Davi para tentar matar Davi a pedradas. Sabe o que quer dizer isso? Mesmo Davi no limite, a luta ainda veio. Esses homens queriam matar Davi a pedrada. Então, as lutas continuarão vindo. Eles choraram porque as suas famílias foram levadas. Eles choraram porque Davi entendeu: eu invadi as cidades amalequitas e eu matei todos que ali estavam. Agora eles invadiram essa cidade. Com certeza, eles mataram todos que ali estavam. Mas Deus é tão bom, que esses familiares de Davi e dos soldados foram levados apenas para o cativeiro. Eles não foram mortos. Não é porque eles tinham mais misericórdia do que Davi, mas foram levados porque era melhor eles vivos do que mortos. Eles vivos dariam como bons escravos. Eles vendiam para o Egito e ganhavam bom dinheiro com os familiares de Davi e dos soldados. Então eles não mataram, não é porque são mais misericordiosos ou têm mais compaixão do que Davi, não, pelo contrário, eles não mataram os familiares de Davi e dos soldados, porque na mente deles era: vão ser meus escravos e vamos vender para o Egito com bom valor. Entendeu ou não? Então eles choraram por causa disso. Seus familiares foram levados. Quem entendeu até aqui? Já ouviu essa mensagem assim? Quem já ouviu essa frase aqui, ó? Quem já ouviu isso? Deus não permite um fardo que eu não possa carregar. Quem já ouviu isso?
Isso é mais pura mentira, tá? Te enganaram. Me enganaram também. Sabe por quê? Davi aqui, ele não chegou apenas ao seu limite. Quando tentaram apedrejar Davi, Davi passou dos seus limites. Davi já estava ultrapassado, exausto. E olha só, Paulo, lá em, não precisa abrir não, em 2 Coríntios 1, 8, 9, eu vou ler aqui, ó. Você pode marcar aí para você acompanhar em casa. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Olha o que diz aqui, ó. Que eu vou resumir aqui. As tribulações vieram para Paulo e seus colaboradores na Ásia. E olha só isso. Sobremaneira eles foram agravados, mais do que podíamos suportar. Olha que ele fala: passamos por tribulações, lutas, mais que podíamos suportar, ao ponto que até da vida nós desesperamos. Em outras palavras, passamos por grandes tribulações na Ásia, que nós não poderíamos suportar. Quer dizer, a provação, a luta é maior do que eu podia suportar, que eu pensei até que eu ia perder até minha própria vida. Tamanha foi a luta, o fardo, a luta era maior do que eu poderia suportar. E olha o que ele fala no 9: por que Deus permite que venha a luta que você não possa suportar? Mas já em nós tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Sabe o que quer dizer isso? Eu vou te explicar. Paulo passou por uma tribulação que ele não poderia suportar. A provação que ele passou era maior do que ele podia suportar. Por quê? Para que ele aprendesse a confiar não neles mesmos, entendeu? Mas para que eles aprendessem a confiar somente em Deus. Então Deus permite sim que você passe por lutas que você não possa suportar, para que você aprenda a confiar não no seu braço, não na sua força, não na tua sabedoria, não no próximo que pode te socorrer, mas em Deus que vai te socorrer. Então olha isso, Deus permite que eu passe por um fardo, que eu carregue um fardo que eu não possa suportar, para que eu aprenda a confiar em Deus, a esperar em Deus. Pastor, eu estou passando por uma luta que eu não posso suportar. Glória a Deus. É aí que Deus age, é aí que Deus trabalha, é aí que Deus vai agir ao teu e ao meu favor. Pode aplaudir o Senhor por isso? Agora olha a diferença de um para o outro. Estou no horário ainda, tá? Os soldados passaram por provações. Você acha, irmão, que os familiares, filhos e filhas foram levados? Você acha que essa provação não era maior do que eles podiam suportar? O que você acha? Não era? Quem tem filho aqui sabe, eu tenho um filho. Se acontecesse isso comigo, Priscila, eu entenderia, esse fardo é maior do que eu posso suportar. Pega uma mãe que perdeu 2 filhos, foram mortos 2 filhos, um filho só que seja. Pergunta para ela, se aquele fardo não é maior que ela pode carregar. Fala, esse fardo não é maior que você possa carregar? É muito maior. Só que Deus permite para que nós busquemos refúgio e força em Deus. E não confiamos em nossos braços. Agora olha só a diferença de um para o outro. Olha só, escuta isso. Quando Davi enxerga que os familiares não estão ali, suas 2 mulheres não estão ali, os soldados também enxergam que os seus filhos e filhas foram levados, cidade queimada. Olha a diferença de quando os verdadeiros cristãos passam por tribulações e os carnais passam. Olha a diferença. Os soldados fizeram o quê? Arrumaram
culpado, né? Quem é o culpado? Davi. Então, o culpado é Davi. Se levantaram contra quem? Contra Davi. Então esses homens procuraram um culpado. Enquanto Davi, sabe o que ele fez? Ele foi orar a Deus. Ele foi conversar com Deus no seu dia mau. Aquele homem que está atribulado agora, ele está cansado, exausto, cansado de tanto chorar. Ele vai buscar em oração a Deus o que deveria ser feito. Enquanto uns arrumam um culpado, Davi vai buscar força em Deus. Entendeu a diferença de quem realmente é um cristão e de quem é carnal na igreja? Os soldados arrumaram um culpado pelas suas tribulações, não é? Quantos crentes de meia tigela, irmão, meia tigela, eu vejo assim, arrumando um culpado. Estou passando por isso porque Deus não cuidou, porque Deus não olhou. Eles colocam Deus como culpado. Que geração que é essa tão fraca, que querem culpar a Deus por seus fracassos, querem culpar a Deus por seus problemas. Muitas pessoas em meio ao deserto, viu, em meio à luta, eles procuram o culpado. E muitos, quem são o culpado? Quem é o culpado? Deus é o culpado. Deus não olhou, o filho foi atropelado, Deus não cuidou. Porque Deus não enxergou, pastor? Porque Deus não cuidou da minha casa? É ou não é assim? Muitos são assim, procuram um culpado. Esses são aqueles carnais, aqueles homens que nunca conheceram a Deus. Sempre arrumam um culpado para o seu fracasso, para o seu dia mau. Enquanto outros espirituais, eles vão buscar a Deus em oração. Enquanto uns estão ali, pastor Érico, atribulados, sabe, pastor Érico? Eles vão falar, não, eu vou orar, eu vou buscar a Deus. Outros carnais arrumam um culpado. O culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado é a minha mulher, o culpado é fulano, o culpado é meu primo. Sempre tem um culpado. Esses soldados mostraram para mim que ao invés de orarem como Davi fez, Davi mesmo angustiado, mesmo Davi abatido, Davi vai consultar ao Senhor. Lê comigo aqui, 30 versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Diga amém por isso. Olha para mim aqui. Repare que Davi, ele vai consultar ao Senhor o que deve fazer. Não seria isso que deveríamos fazer no dia bom e no dia mau? Não é isso que deveríamos fazer todos os dias? Consultar a Deus o que deveríamos fazer? Então aqui muitos vão culpar a Deus, vão colocar Deus como culpado. Outros vão orar a Deus e buscar em Deus a solução para os seus problemas. Muito desconta sua ira em Deus, mas na verdade Deus que deveria descontar sua ira em nós. Entendeu ou não? Vamos falar a verdade? Era Deus que deveria descontar a ira em nós, mas a ira contra nós já foi depositada em Jesus. Mas os homens se levantam suas vozes, se colocando contra Deus. Mas Davi, ele vai consultar ao Senhor. Agora olha isso, se você for ler aqui, você não vai enxergar Davi orando antes. Precisou ser esmagado, precisou passar pela humilhação, precisou perder a família, precisou passar por essas provações, por um fardo que ele não poderia suportar, para agora ele fazer o quê? Agora ele vai orar. Tem uns irmãos,
Temos aqui dentro que precisa passar por provações maiores, porque se você passar por provações maiores e orar, já valeu a pena cada situação difícil que você passou. Tem pessoa que não ora aqui dentro, não. Tem pessoa que não é de oração, vem para o culto, mas não é de oração. Então precisamos sim ser levados para a dificuldade, para o dia mau, para que Davi agora faça o que? Já não estou suportando mais, estou angustiado. Lembra Mateus 11, 28? Lembra? O que diz lá? O que diz, irmão? O que diz lá? Alguém lembra? Alguém lembra? Vinde a mim, os cansados, vinde a mim os sobrecarregados, os oprimidos, e eu vos aliviarei. Davi aqui está cansado, oprimido, desanimado, abatido. Ele vai até Deus em quê? Em oração. E Deus vai dar ânimo para Davi, para que ele persiga os inimigos que levaram seus familiares, os amalequitas, levaram as suas posses, levaram a sua família. Agora escute isso, meu irmão. Davi, ele vai orar agora, depois de passar por tudo isso. Como nós somos tão podres. Eu poderia orar sem passar por... eu poderia ser de oração sem precisar passar por tais situações para me levar a orar. Entendeu, Gabriel? Eu poderia, Gabi, orar, aprender a orar sem precisar passar por tribulações para que leve a oração. Mas alguns não. Eles têm que passar, têm que chorar, têm que passar por lágrimas, por situações difíceis para aprender a orar. Os sábios são aqueles que oram, mesmo passando ou não por tribulações. Então Davi agora ele vai orar ao Senhor. E olha só aqui, capítulo 30, versículo, estou acabando quase já, tá? 30, versículo 6. Olha agora. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo do povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Olha agora isso. Todavia Davi se esforçou no Senhor seu Deus. Diga amém. Você não entendeu? Olha aqui para mim, aqui é uma crise tremenda. Cadê as mulheres de Davi? Foram levados para o cativeiro. Cadê os filhos dos soldados? Não há ninguém. A cidade está em fogo, Priscila. Os bens foram levados, saqueados. Não há nada e ninguém ali, pastor Érico. Em meio a toda a crise, Davi vai buscar forças em quem? Em Deus. É isso, amado. Quando você está passando por tribulações tão grandes, tão pesadas, a palavra não volta vazia, nunca volta vazia. Tem pessoas aqui dentro hoje que estão sendo esmagados por situações difíceis, tia, esmagados, tio, por tantas provações e lutas. Essa pessoa, ao invés de buscar forças em Deus, pelo contrário, estão a cada dia mais se afastando. É ou não é assim? Alguns se afastam a cada dia mais. Mas Davi, em meio a tremenda crise, ele vai buscar, e o melhor, vai buscar e encontrar forças em Deus. É isso que devemos fazer, amados. Perdi um familiar meu. Esse fardo é maior do que eu posso suportar, é ou não é? Mas eu irei buscar forças em Deus, e Deus me dará forças. Olha uma promessa aqui no Salmos 29, 11. Apenas ouça a parte A e a parte B. Versículo, Salmos 29, 11. Deus dará força ao seu povo e abençoará com a paz. Salmos 29, 11.
Deus fará o quê? Vai dar o quê? Força ao teu povo. Aqui Davi buscou o quê? Força, coragem, ânimo em Deus, para poder se levantar, suportar esses dias maus. Ele buscou e Deus deu força para ele. Por que Deus não daria para você, mulher? Palavra de ânimo, de se animar hoje, sair daqui e falar: não, Deus me deu forças. Em meio à minha crise, Deus me deu forças para suportar, para caminhar mais um pouco, para louvá-lo. Quantas vezes eu entrei aqui sem forças, e Deus me dê forças. Eu saí daqui mais forte que o Hulk, irmão, cheio de força, porque Deus dará força ao seu povo e abençoará com a paz. Agora olha só, Deus primeiro deu força para Davi, certo? Depois que Deus deu força, Davi vai orar. Entendeu a combinação? Se eu falar: irmão, ora, você vai falar o quê? Eu não tenho força. É ou não é assim? Eu não tenho força nem para orar, pastor. Sem nenhuma força. Deus deu força para Davi primeiro, porque repara, Davi não orou antes. Davi não orou. Passou por essas tribulações. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Davi ama o Senhor. Agora ele vai começar a orar, mas ele vai orar porque Deus deu forças para ele. Agora ele pode orar. O que quero dizer com isso? Vai orar, não tenho forças. A partir de hoje acabou essa reclamação. Deus vai te dar forças para você orar. Deus vai te dar forças para que você consiga manter a sua vida de oração. Escuta, irmão, um cristão que diz que é cristão e não tem vida de oração, esse não é cristão. É o que for, mas cristão não é. Então primeiro, pastor Érico, Deus dá força a Davi, pode ler aqui. Deus dá forças, Davi busca força, Deus dá força a Davi. E no versículo que eu li agora, no versículo 8, Davi agora vai consultar ao Senhor cheio de força. Ele vai ter força para orar e consultar a Deus. Receba essa palavra. Deus vai te dar forças para você conseguir, irmão, orar, manter a sua vida de oração. Um dia, essa frase não é minha não, tá? Se perguntarem para o pássaro: o que é mais importante para você, pássaro? A asa esquerda ou a asa direita? Qual seria a resposta? As duas, não é? O que é mais importante, orar ou ler? Os dois. Os dois são importantíssimos. Os dois são as suas asas. Então, Davi agora vai orar. Se o dia mal te levou para a oração, irmão, bendito é o seu dia mal. Bendito foi o dia que você passou por tribulações, cooperou para o seu bem. Davi agora vai orar. Depois de chorar muitíssimo, Davi vai consultar ao Senhor. Deus deu força para Davi e vai dar força para você. Amém? Olha só, acabando já, tá agora 8 horas. 1 Samuel 15, marca aí, do 1 ao 10. Você vai entender que Deus deu uma ordem através de Samuel para dar para Saul. Olha só, para que Saul matassem todos os amalequitas. Quem são os amalequitas? Quem são? Quem são os amalequitas? Os que invadiram Ziglag. Não é isso? Sim ou não? Eles invadiram Ziglag e levaram as mulheres de Davi, os filhos e filhas, saquearam a cidade e botaram fogo. Mas antes a ordem de Deus qual que era para Saul? Matem todos os amalequitas. Matem todos os amalequitas. 1 Samuel 15, lê na sua casa. Matem todos. Se Saul obedecessem a ordem de Deus, os amalequitas agora não haveria destruído a cidade
nem levado cativo as mulheres, os filhos e a filha. Em outras palavras, tantas coisas não viriam sobre nós se nós obedecêssemos a voz de Deus. Bem simples. Se você obedecesse a voz de Deus, irmão, muitas coisas não iriam vir sobre você. Eu sei, você pode obedecer, servir a Deus, muitas coisas virão. Só que muitas coisas também não viriam se vocês e nós obedecêssemos a Deus. Se Saul aqui obedecesse a voz de Deus, 1 Samuel 15, que era matar todos os amalequitas, ele matou muitos, mas não todos. Davi não passaria por isso agora. Você não passaria por isso também, se você obedecesse a voz de Deus. Como não obedece, irmão, segura a bronca, vai ter que passar. Amém? Terminando, Davi vai lá, ora, consulta ao Senhor, se ele vai alcançar, se deve perseguir os amalequitas, que levaram suas mulheres, os filhos de soldados. Ele pergunta: Senhor, eu posso perseguir? Eu vou alcançar? O Senhor fala: vá, você vai alcançar eles, e você vai trazer tudo de volta, que eles roubaram. Davi vai se levantar junto com seus homens, 600 soldados. Ele vai até o ribeiro de Besor. Porém, 200 soldados, eram 600, né? 200 estão exaustos, cansados. Eles não conseguem mais nem andar, bem dizer. Então eles não conseguem mais perseguir, estão sem forças. Então só vai sair Davi e os 400 soldados. Atrás de quem? Dos amalequitas, que estão com suas mulheres e os filhos de soldados. Então Davi vai se levantar com os 400, 200 vai ficar por lá mesmo. No caminho, os soldados encontram um egípcio. Levaram a Davi e deram água para o egípcio e comida. Este homem estava 3 dias e 3 noites sem comer. Davi pergunta a esse homem: quem é você? De onde você veio? O jovem egípcio vai dizer assim: eu sou o servo de uma... Ó a resposta: eu sou o servo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Olha o que ele vai falar: nós atacamos Negueb dos Queretitas, o território que pertence a Judá, e Negueb de Caleb, e incendiamos a cidade de Ziglag. Então aquele homem que Davi acolheu, esse jovem egípcio, era um homem que estava largado para morrer doente. E ao trazer ele Davi: você veio da onde? Eu vim dos amalequitas, sou egípcio, estou com os amalequitas. O meu senhor invadiu algumas cidades e botamos fogo juntos na cidade de Ziglag, que era a cidade de Davi. Olha que situação, Letícia. E Davi fala para ele assim: você pode me levar até onde estão os invasores? Ele respondeu: jura diante de Deus que não me matarás e nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e te levarei até eles. Quando ele levou Davi até eles, eles estavam espalhados pela região, os amalequitas, comendo, bebendo, festejando, porque haviam tomado da terra dos filisteus de Judá. Agora olha aqui isso. Davi atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou. Olha só, com exceção de 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Olha agora, Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que foi levada. Davi recuperou tudo. Resumindo, Davi vai lá, foi atrás daqueles homens, acharam, destruíram muitos e trouxeram tudo de volta.
seus familiares, suas 2 mulheres, trouxeram os filhos dos soldados, trouxeram todo mundo de volta, nada ficou lá. Davi trouxe tudo de volta. E quando Davi volta com os 400 soldados, alguns falaram assim: não, mas os 200 soldados que ficaram aqui não vão receber nem nada mais, não vão receber nada, nenhum despojo. O que é despojo? Os bens. Davi não, os que ficaram aqui e os que foram, todos serão abençoados, todos receberão a bênção do Senhor. Sendo assim, Davi alcançou o povo e Deus abençoou o povo, trazendo tudo de volta. Agora Davi está aqui com a sua família e os soldados com a sua família. Essa é a história de Davi hoje, amém? Vamos aplaudir o Senhor.